E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno Azeu, seu bom amigo. Tá começando agora mais um podcast de A a Z, um episódio especial hoje sobre comunicação, oratória e uma comunicação mais confiante. Primeiramente, queria agradecer ao Rei por estar sempre com a gente aqui e também agradecer à Franciótica, a unidade da Vila Maria, por estar disponibilizando os óculos aqui, ajudando a gente nesse projeto aqui, né? Então hoje, galera, quero apresentar para vocês a nossa convidada, uma convidada especial, que já foi campeã de oratória, é palestrante internacional, mentora e trabalha e nos ensina a comunicação confiante. Micarla Lins. Olá, gratidão pelo convite. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, de Eu coração, que viu? agradeço. Eu gosto muito de um podcast, como o pessoal sabe, então para mim vai ser um prazer que muita gente aprenda com o que a gente tem para falar hoje aqui. Isso eu não tenho dúvidas. Então, pessoal, queria agradecer antes da gente começar esse bate-papo a Cadeiras Brasil Tropical, né? Nossa patrocinadora. Você que procura cadeiras de praia, ombrelone, guarda-sóis, personalizado, ou até mesmo para o seu condomínio, para o seu estabelecimento, fazenda, hostel, tudo. Eles atendem você em praticamente tudo que você deseja. Entre em contato, vai ter o link no site, vai ter o site deles aqui embaixo na descrição do vídeo, né? E o arroba deles também para você ir atrás. Mais de 20 anos no mercado, com galpão próprio, prezando pela qualidade do produto e a maioria dos pessoais dos quiosques do Guarujá, Santos, região, são todos clientes deles. Então, se você já foi em alguma praia aqui do litoral de São Paulo, pode ter certeza que você já sentou numa cadeira da Brasil Tropical. Então, Micarla, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, ter tá aqui com a gente bater esse papo. Faz tempo que a gente conversa, né? A gente conseguiu Verdade. marcar agora. Então, eu queria que você, por mais que as pessoas já te conheçam bastante, se apresente para quem não te conhece, quem é a Micarla, o que que é essa comunicação elegante, que me chamou muita atenção. Eu que tô começando agora na comunicação, na hora que eu vi isso, eu falei, olha, comunicação mais elegante, né? O que que seria isso? Conta um pouco da sua trajetória pra gente. Legal. Para quem não me conhece, prazer. Eu sou a Micarla Lins. Sou campeã de oratória, TEDx Speaker e mentora de comunicação em oratória para pessoas que querem ter uma comunicação mais confiante e elegante. E é muito engraçado, né? Porque hoje eu sinto que muita gente acha que o ser elegante muitas vezes está ligado até com você não falar. Com você ter uma determinada postura mais reservada, uma pessoa que fala pouco, que tem todo um trejeito. E para mim não, a comunicação elegante, ela vem muito de um sentido de você ser uma pessoa educada, de você tomar cuidado com o que você fala, para que você usa as suas palavras, de você ter uma certa intencionalidade, um cuidado com a sua postura. Mas assim, se eu pudesse destacar um ponto só, seria esse tomar cuidado com o que sai da sua boca. Porque eu sempre falo, não adianta de nada eu ensinar técnicas e regras de comunicação e oratória se muitas pessoas começam com a mentalidade errada de querer usar isso para o mal, querer ferir o outro, fazer comentários desnecessários na internet, comentários desnecessários dentro do próprio serviço, emprego, familiar. Então, a comunicação elegante é você saber o seu lugar e saber o lugar do outro também, e saber, acima de tudo, respeitar e entender que tudo que sai da sua boca, ela transforma ou destrói as pessoas. Isso é bacana, porque a gente tem uma cultura hoje de muitas pessoas terem essa visão de, eu falo mesmo. Eu falo tudo, né? E eu acho que não é bem assim, né? Você tem que tomar cuidado na forma que você vai falar, que momento você vai falar, por conta disso. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade e que o mundo não gira em torno de nós. Nós temos outras pessoas ali, que às vezes ela está preparada para ouvir alguma coisa, às vezes ela não está, e você tem que ter esse feeling, esse cuidado. Então, trabalhar a comunicação elegante é trabalhar isso. Exatamente, você falou um ponto muito importante, né? Eu brinco que eu reviro até o olho só de lembrar as pessoas falando. Eu falo o que eu quiser, direito à liberdade. E eu concordo que todo mundo tem que ter o direito à liberdade de expressão, obviamente, eu trabalho com comunicação, mas, ao mesmo tempo, será que realmente vale tudo quando a gente está falando de comunicação? Eu sinto que hoje as pessoas elas perderam a mão e elas se esquecem muito rápido de como elas já acabaram com vidas diversas vezes na internet por elas falarem o que elas querem. Recentemente, a gente teve o caso daquela menina que teve a história com o Whindersson Nunes. A menina não tinha feito nada, soltaram uma fake news, ela pediu para parar, continuaram tirando sarro da cara dela e ela, infelizmente, foi lá e
tirou a vida dela. Então isso é perigoso demais. Exato, só que quando a gente para olhar para a história como um todo, não foi a primeira vez que isso acontece. Durante a pandemia, no TikTok, a mesma coisa aconteceu com um adolescente de 16 anos que começou a receber muito bullying nos vídeos dele. Então, quando eu falo de comunicação elegante será que o que eu estou despejando em cima dessa pessoa não é algo que eu estou sentindo e que eu posso trabalhar de uma outra forma? Comenta na sua casa, fala em voz alta, mas você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela tá passando ali por trás. Acho que a internet, ela trouxe uma dessensibilização muito perigosa de a gente achar que a gente conhece a vida de todo mundo pelo que as pessoas expõem diariamente no Instagram. Só que as pessoas têm uma família, têm um jeito de pensar, têm desafios que elas não compartilham. Então Carla, tomo muito cuidado até quando eu vou responder esse tipo de pessoa. Porque eu me pergunto, essa pessoa que tá aqui me xingando, eu não sei o que ela tá passando na vida dela. Eu não vou retribuir na mesma moeda, porque eu não sei se o que eu falar pode, por exemplo, travar ela para sempre. Sim. Então, eu tenho muitas alunas que elas sequer imaginavam antes gravar um stories, fazer um reels, pelo medo e receio de sofrer esse julgamento. Então, esse falar o que eu quero, a hora que eu quero, que para mim é uma atitude extremamente infantil de uma pessoa infantilizada, que não reconhece as consequências que a fala tem na vida dela, ela tá bloqueando pessoas que podiam estar compartilhando o conhecimento delas, seja na internet, seja na profissão, seja na universidade, por medo de quem você é. Olha que loucura. Será que é realmente isso que você quer despertar nas pessoas? Medo, ódio, raiva? É realmente isso que você quer, sabe? Então, pra mim, o elegante é isso. Eu tomar muito cuidado com o que eu falo. E hoje em dia, quando eu recebo hate, sinceramente, eu excluo, bloqueio e... Não perde tempo com isso, né? Exato, e vida que segue. Porque eu entendi que essa é a melhor coisa que eu posso fazer. E quem já tem uma opinião ruim formada sobre mim, dificilmente vai mudar aquela opinião. Isso mesmo. E Pra tá chegar ao tudo ponto certo. dela mandar uma mensagem ali sem te conhecer, mostra que ela tá muito fixa, que aquilo é uma verdade. Aí acontece, viu? A galera acha que, é só comentário. Ai, gente, que maravilha. O tanto de mensagem não solicitada que eu recebo. Imagina. É assim, de uma deselegância que eu não tenho nem coragem de reproduzir algumas coisas. O pessoal tá... E é bacana, pelo que eu entendi, então, essa comunicação elegante, ela trabalha muito a empatia, né? Com você certeza. deve colocar muito a empatia de você pensar no outro, você entender melhor o cenário do outro. E eu acredito muito nisso, né, nesse tipo de comunicação, né? Na forma que você viver uma vida onde você tem que pensar que as consequências de qualquer ato que você tenha vai interferir numa outra pessoa. E você tem esse entendimento de, e aí, será que eu quero deixar marcas boas ou marcas ruins? Sim. Hoje em dia as pessoas parecem que elas só querem deixar marcas ruins. Elas querem se intrometer em assuntos onde elas não foram chamadas, elas se acham no direito de saber e julgar a sua vida e as suas atitudes, sem ao mesmo te conhecer e saber suas histórias. E isso é muito perigoso. Pode levar a fins, como um exemplo que você citou, trágicos. E que não tem volta. E que não tem volta. Porque o que foi feito, por exemplo, com essa menina, foi feito. Ninguém vai dar uma outra filha pra mãe dela, entende? O que foi feito. Acabou. Não tem pedido de desculpas que desfaça, que devolva a vida dela. E, na época, eu nem cheguei a comentar nada nas minhas redes sociais, mas é algo que me dói muito, que me machuca muito. Porque a primeira vez que eu viralizei na internet brutalmente, que foi ali em 2016, eu tinha, assim, uma semana que eu tinha tentado acabar com a minha vida. E quando eu viralizei, a minha forma de lidar com aquilo, porque eu não produzia conteúdo na internet, eu não estava procurando a viralização aconteceu. A minha forma de lidar foi não abrindo nada. Eu tinha pavor de abrir qualquer comentário, porque eu já estava mal emocionalmente. E eu viralizei com uma coisa legal, que foi falando de preconceito linguístico, do meu pai que é semi-analfabeto. Então, assim... Mas imagina a pessoa que viraliza com algo ruim, ou com algo que é alguma insegurança dela, sabe? Talvez não tivesse volta pra mim se eu tivesse viralizado errado, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Carla, mas tem às vezes pessoas que são polêmicas, que eu discordo da opinião delas, que eu acho que elas estão falando uma porcaria. Então pega a sua rede social e fala você. O que você pensa. Isso mesmo. Você ir dar um comentário desnecessário, odioso, prejudicial à vida de outra pessoa, não vai fazer ela mudar de opinião. Isso, e até tem formas de dizer. Você pode muito bem escrever lá, eu não concordo, acho que esse caminho é um caminho melhor.
Você dá um sinal, não xingar, ofender e humilhar a pessoa, como as pessoas fazem, né? Mas Compartilham aquilo pra todo mundo, dizendo, essa pessoa é isso, é aquilo. Isso é muito ruim, né? Mas você falou uma coisa muito importante, né? Que existem formas de discordar. E isso é muito sobre comunicação. Eu confesso que eu era uma pessoa muito intransigente. Muito. Eu era a típica pessoa que hoje me xinga. Eu falo que cada um tem seu karma, né? O meu é ter que lidar com gente que era como eu era. Mas graças a Deus, se eu mudei, você aí, ó, rei tem puta também. Então. Todo mundo muda. Todo mundo é capaz. Então, assim, eu era essa pessoa que xingava os outros na internet, que achava tudo uma bobeira, que não queria nem ouvir uma opinião contrária à minha. Eu sempre Bati estava o martelo que a sua tava certa. Exato. Eu tava certa e acabou. Então eu falo, eu era muito intransigente. Só que o que acontece? Uma coisa que eu comecei a fazer foi justamente quando eu comecei a debater internacionalmente. Então o debate, ele não permite achismos, ele não permite xingamento, ele não permite a minha opinião sobre. O debate, quando a gente fala e a gente traz isso para nossa comunicação, que é sobre você saber argumentar, você construir um raciocínio lógico, é sobre o que é verdade e o que é plausível e o que é mentira. Sim. Então, a discussão é baseada, muitas vezes, em fatos e argumentos. Só que, vamos trazer para a nossa vida e a nossa realidade hoje no Brasil. Quando a gente abre um debate político, não é isso que a gente vê. Não, as pessoas vai ter pavor de debate. Exato. A gente vai ver dois lados, um xingando o outro e achando graça. Ninguém mostrando um argumento plausível. Todo mundo querendo menosprezar o outro. Exato. Né? Então, eu sempre falo que a internet, ela nada mais é do que um reflexo do que a gente vive hoje em dia. Então, não tem como a gente querer que um milagre aconteça. E por isso que é tão importante que cada vez mais pessoas estudem comunicação, para que a gente pare de ter cada vez mais gente sendo inconveniente. Sim. Porque é algo que atrapalha todo mundo, atrapalha a vida de quem está cometendo esse erro, porque essa pessoa vai receber mal, vai ter uma vida infeliz, não vai ter amigos. Por quê? Porque ela está se comunicando errado. Impacta na vida dela como um todo e muitas vezes ela não percebe. Ela não vai ser uma pessoa querida pelos amigos, não vai ser uma pessoa querida no ambiente familiar, não vai ser uma pessoa querida no emprego. Então, isso impacta a saúde emocional e mental dela como um todo. E aí, o que ela faz? Chega e despeja o ódio que ela sente por não estar sendo benquista nas redes sociais. Só que isso é um reflexo de como a comunicação dela é no dia a dia. Porque se você é inconveniente com uma pessoa que você nunca viu na vida, você é muito pior com quem você conhece. Isso fala mais sobre a gente do que sobre o outro, né? E você falou uma coisa que eu achei interessante, as pessoas não saberem conversar, né? Não saberem se comunicar, não formar um raciocínio lógico, né? Em qualquer conversa, isso afasta as pessoas, né? Eu tenho um exemplo, como eu trabalho com mentoria de liderança, então algumas vezes eu pego alguns liderados, né? E é muito engraçado como às vezes eles vêm trazer problemas para mim, que eles começam a conversar e não mantém um raciocínio lógico, do qual eu tenho que falar assim, calma aí, você percebeu que você começou falando uma coisa, e no final você tá pedindo uma coisa que não tem nada a ver com o que você começou. Calma, respira. Como as pessoas têm dificuldade com isso, né, de mostrar uma linha de raciocínio ali para que você possa compreender e entender o que ela quer te passar, né? E você ajuda as pessoas nisso também. Também. E isso a gente entra em 2 pontos muito importantes, que a primeira é prolixidade. Muita gente fala, Carla, sou muito prolixa. Falo, e no final não falei nada. Como é que eu faço para melhorar a minha prolixidade? Gente, a primeira coisa, começa a limitar os áudios que você manda no WhatsApp. Tem gente que manda áudio de 2, 5 minutos para os outros e acha normal. Gente, pelo amor de Deus, se você manda um áudio... Não, fala sério agora aqui. Se você anda mandando áudios de 5 minutos para alguém, você tá correndo, assim... algo muito grande de prolixidade. Você tá tendo um problemão de prolixidade. Então, comece a limitar a sua fala. Vou começar a me comunicar só por áudio no WhatsApp para treinar minha comunicação. Essa é uma ótima técnica, tá aqui, ó, disponível para todo mundo. A partir de agora, eu só me comunico por WhatsApp com quem eu tenho intimidade. Tá? Não vai ficar mandando pra todo mundo. Não vai ficar mandando áudio pra quem não pode ouvir você, com quem eu tenho intimidade. Se antes eu mandava um áudio de 2, 3 minutos, vou começar a mandar áudios de 1 minuto, áudios de 30 segundos. Por quê? Porque isso vai ser um teste pra você, para que você comece a limitar o que você fala. Você não tem tempo pra falar tudo o que você quer. Então, você é obrigado
a diminuir. E esse é o nosso problema. A gente não foi ensinado ao longo da nossa vida uma técnica que eu uso muito, até hoje na minha vida, que é o uso do cronômetro. Você vai fazer uma apresentação? Cronômetro. Treine em casa com cronômetro. Você vai dar uma palestra? Treine em casa com cronômetro. Vai fazer uma apresentação de faculdade, apresentação de TCC? Treina em casa com cronômetro. É muito feio e deselegante você ter 30 minutos para falar e você falar 1 hora. Você ter 10 minutos para falar e você querer falar 15. A pessoa te dá a possibilidade, igual você falou, de fazer uma pergunta num evento e você querer contar sua história de vida inteira. É. Não dá, não tem tempo. Então, comece a fazer essas duas coisas. Primeiro, limite os áudios que você manda no WhatsApp para as pessoas mais próximas de você e comece a diminuir o tempo. E a segunda é uso do cronômetro. Precisa de algo, uma apresentação, algo importante? Faça com o cronômetro sempre ali juntinho com você, porque isso vai obrigando o seu cérebro a entender que você tem um tempo determinado para fazer aquela tarefa. Nossa, você pegou num ponto agora meu, que eu era essa pessoa que mandava áudio de 5 minutos. Meu Deus. Nossa, eu mandava, porque eu adoro conversar e eu gosto de... Eu sempre gostei de... Mas liga. especificar as coisas. Então eu mandava um áudio falando certinho. E aí eu comecei, de um ano e meio pra cá, eu comecei a perceber isso. Falei, meu, cara, esse áudio de 5 minutos eu não gosto de ouvir, imagina os outros. Então vou tentar mudar isso. Aí eu comecei a fazer isso. Mandar áudio de 2. Fui diminuindo e tal, até 1 minuto. Às vezes eu tô mandando um áudio, hoje mesmo, tá dirigindo, mandei um áudio pra um rapaz aqui e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí na hora que eu terminei o áudio, eu fui mandar, eu vi que tinha 1 minuto e 15. Eu falei, não, dá pra fazer menos. Apaguei e fiz um de 35 segundos. E eu comecei a trabalhar isso em mim, entendeu? E o negócio do cronômetro, eu achei também interessante. Começa a fazer. Se você ainda não fez, faz. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com decorar coisas. A minha cabeça, ela funciona assim. As minhas melhores ideias, elas vêm natural. Então, eu já fiz palestra em alguns centros pequenos, né? Que eu fui falar sobre reforma íntima, essas coisas. Que eu não falei nada do que eu tinha escrito. Que eu tinha. Cheguei lá na hora, pum, foi outra coisa. Então, às vezes eu tenho muito medo disso. De chegar em algum lugar que eu fechei meia hora... E eu chegar perto do meia hora, eu não cheguei naquele ponto final que eu queria chegar. Mas, ó, vou te falar uma coisa importante, aqui já ficou aviso pro pessoal. Nunca decore nada. Se alguém de comunicação mandou você decorar roteiro, mandou você decorar qualquer coisa, para gravar vídeo, para dar palestra, pode demitir a pessoa, porque não tem essa de ficar decorando nada. Eu ouvi isso, por isso que eu ficava, tem que decorar, tem que decorar. Tem que decorar nada. Isso aí é a maior balela que existe. Por quê? O decorar faz com que você fique nervoso, e com que você perca o tempo. As duas maiores reclamações de todo mundo. Nervosismo e falta de controle de tempo. Sim. Então, o decorar um texto atrapalha tudo, a não ser que você seja ator. Se você é ator, aí você decora o texto, tá maravilha. Não tem como você fugir daquilo que te passaram. Exatamente. Agora, se a gente tá falando de uma pessoa que quer melhorar sua comunicação para redes sociais, para um trabalho, uma apresentação, não decore. Qual é o 80-20 da comunicação nesse sentido? É o que eu falei. Primeiro, cronômetro. Porque se você sabe que você tem 30 minutos e você coloca ali no pé e você vai no flow, tá tudo certo. Você vai olhando o tempo. Quando tiver faltando 5 minutos, vá indo para a finalização do que você precisava falar. Então, é muito importante que você separe por pontos o que você vai falar. Então, mais ou menos, o que você vai falar ali no começo, o que você vai falar no meio, mas o mais importante de toda a apresentação é você saber o que você vai falar no final. Porque se você sabe como você vai encerrar, e aqui eu não estou falando um monólogo, uma frase. Sim. Como é que eu vou encerrar com uma frase? Qual frase eu encerraria? Se você sabe a frase que você encerraria, você pode finalizar a qualquer hora. Sim. E ninguém vai saber se ia durar 1, meia, 45 minutos. Tanto faz. Mas é muito importante que a gente sempre cumpra o tempo. E a melhor forma de fazer isso é se policiando mesmo. Trabalhando o cérebro pra isso, né? Exato. E se obrigando, por exemplo, colocou o cronômetro, passou 30 minutos, acabou. Você não vai falar mais nada. Você vai começar tudo de novo. Começa de novo e tenta finalizar até 30 minutos. Exatamente, até 30 minutos. Porque senão você se acostuma a... não, mas eu passei uns 5 minutinhos. Não. Aí você vai acostumar a passar sempre. Volta e tenta diminuir o que você ia falar. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer tópicos, sabe? Em vez de decorar algo, eu comecei a colocar frases ou palavras distintas que, essa palavra eu quero falar no começo, esse daqui eu tenho que falar no meio e ali no final. Pra eu poder lembrar, e aí eu trabalho a minha criatividade e o que eu
passo para as pessoas, né? Porque eu trabalho mentoria, não mentoria de coisas que eu estudei muito, mas coisas que eu vivi na minha vida. Então são coisas que normalmente a gente tem mais facilidade de resgatar dentro da gente do que de repente de algo que eu só estudei, que eu tenho que ficar lembrando de pontos, coisas assim. Então acaba sendo mais fácil, mas eu percebi uma facilidade quando eu parei de querer decorar e deixei as coisas ali no flow. Só, lógico, não fugindo da ideia que eu tinha de uma mensagem ser passada. Agora, como eu vou passar essa mensagem, eu vou deixando as coisas fluírem daquele jeito. Certíssimo. A única coisa que eu só preciso é marcar o tempo disso aí. Faz com cronômetro Vou agora. usar essa tática aí do cronômetro pra passar isso. Eu queria perguntar, não, mas eu queria entender melhor uma coisa que eu vejo que você também fala bastante, que é sobre lei da atração. E eu acredito muito nisso. Muito, 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 muito. Demais, né? Como funciona pra você? Como é que você enxerga a lei da atração? Como que você passa pras pessoas? Eu falei que os pensamentos muito acelerados, essa prolixidade, ela tinha a ver com duas coisas, né? Que a primeira é a falta de organização de tempo e a segunda é com falta de clareza. Sim. E a falta de clareza, ela não prejudica só a sua comunicação, ela prejudica a sua vida inteira. Então, hoje, muita gente não consegue enxergar o que quer e não consegue alcançar determinadas coisas. Não é porque a pessoa não consegue, é porque essa pessoa não tem clareza sobre o que ela quer. Fim. Ela nem sabe o que ela quer. Exato. E se a gente parar pra pensar, isso é muito real, porque quem com 18 anos sai do ensino médio sabendo de verdade o que você quer fazer pelo resto da sua vida? Chega a ser, assim, absurdo que a gente tão novo não tenha sido incentivado da forma certa durante a nossa adolescência, para que com 18 anos a gente escolhesse o que a gente quer fazer para sempre. E aí hoje a gente tem milhares de pessoas que se sentem extremamente culpadas de trocar de trabalho, de trocar de curso, de tentar algo novo. Por quê? Porque foi ensinado pra gente que ou com 18 anos a gente sabe o que a gente quer na nossa vida, ou a gente tá fadado ao fracasso. Isso é um peso, né? Isso é um absurdo, se a gente parar pra pensar logicamente hoje em Por isso que dia. tem muitas pessoas que têm vergonha, às vezes, de falar, né? Ai, eu tô fazendo uma outra faculdade. Porque passa essa sensação de fracasso, né? E de Ela- estar perdido. Isso. A E não pessoa tem nada a ver, né? Exato, a pessoa fica assim, meu Deus, mas eu tô indo pro meu terceiro curso, eu tô perdido. Mas peraí, ninguém te ensinou o básico, que foi você se autoconhecer. Ninguém ensinou, ninguém. O que eu realmente gosto? No que eu realmente sou bom? Quais as habilidades que eu preciso ter para me tornar uma pessoa de sucesso? Ninguém ensinou isso pra gente. A gente aprendeu ali coisas que a gente nem usa durante a nossa vida e o mais importante, se passou desapercebido. Sim. Então, assim, pra mim, a lei da atração, ela começou muito antes. Ela começou com um exercício de autoconhecimento. Por quê? Eu tava completamente perdida. Eu tinha acabado de sair de uma depressão extremamente intensa, tinha feito a promessa de que eu nunca mais ia fazer nada contra mim e que eu ia achar o meu propósito, o bendito do propósito. Que eu acho muito engraçado que aqui eu quero fazer um adendo que a galera hoje fala assim: foda-se o propósito, vai trabalhar e ganhar dinheiro. E sempre quem fala isso trabalha com propósito e tá super feliz consigo mesmo, né? Eu sou fã do propósito porque eu acredito que todo mundo precisa ter uma felicidade do porquê você faz o que faz. Sim. Um motivo do porquê você faz o que faz. Não necessariamente você pode trabalhar com seu propósito. Talvez seu propósito seja um hobby. Talvez seu propósito seja algo que você faz em outra parte da sua vida. Mas você precisa ter um porquê você está aqui. Eu acredito muito nisso. E o porquê é muito mais importante que o porquê. Uhum. E eu, assim, eu preciso saber por quem eu faço o que eu faço. Precisa. Mas o porquê não pode ser mais importante que o porquê. Sabe por quê? O que acontece? Se você perde qualquer uma dessas pessoas que você colocou como base pra você ser alguém na sua vida, ou elas te decepcionam, Você perde tudo. você perde tudo. Agora, se você tem um porquê, uma identidade muito firmada, você sabe o que você quer e aquilo faz você feliz, independentemente de qualquer pessoa, você tem tudo. Então, eu lembro que o meu processo lá atrás, em 2021, a primeira coisa que eu me perguntei foi: o que mudaria, assim, por que... Foi exatamente essa a pergunta. A pergunta foi: por que você faz o que faz?
E eu fiquei com muito medo, porque, assim, a primeira coisa que eu pensei foi em colocar o nome de outras pessoas, sabe? O nome do meu noivo, o nome dos meus pais, o nome de não sei o quê. E eu falei, caramba, eu tô vivendo pelos outros. Eu não tô vivendo por mim. Ah, o que que eu realmente quero? O que que me faria realmente feliz? E aí eu pensei, nossa, meu sonho seria transformar a vida de muitas pessoas. Como? Eu vou descobrir no meio do caminho. Tá tudo certo. Mas isso aqui me faria verdadeiramente feliz no final do dia. Então foi a frase que eu coloquei. Eu não quis colocar o nome de ninguém. Então, quando eu comecei a perceber que eu, antes de querer fazer os outros felizes, eu tinha que fazer a mim feliz. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento. E as pessoas têm essa dificuldade muito grande, né? Muito. O que que é o autoconhecimento? Se eu perguntasse aqui agora, qual é a cor favorita do seu marido? O que que ele mais gosta de comer? Seu melhor amigo? Qual é a série favorita? O filme favorito? O que que ele gosta de fazer nos dias e nas horas vagas? Todo mundo sabe responder. Sim, com facilidade. Exatamente, e rápido. Agora, se eu faço a mesma pergunta pra você, tem gente que vai se sentir acuado, envergonhado, vai falar que não sabe. Ah, qualquer coisa. Vai Não, pausar pra pensar. Ah, eu acho que é a tal. Ele não tem nem exato. clareza, né? Ah, tanto faz. Não, qualquer coisa tá bom pra pessoa. Isso mesmo. Então, o autoconhecimento, ele começa por o que que hoje você precisa colocar dentro da sua rotina para fazer com que a sua vida seja mais feliz e mais plena. O que que você precisa mudar? Porque não adianta você querer fazer técnica de lei da atração se você não sabe quem você é. E aí eu sempre gosto de ensinar um exercício muito importante que mudou completamente a minha vida. Sim, muitas coisas mudaram completamente a minha vida, mas o exercício do caderno, ele veio assim pra me fazer enxergar que existia uma outra forma de lidar com os meus sentimentos e de atrair muita coisa boa pra mim. Só que eu comecei a fazer esse exercício de uma forma diferente. E é a primeira vez que eu vou ensinar quais foram as alterações que eu fiz no exercício do Olha caderno. que bom, que eu já ia perguntar. Falei, eu quero saber desses exercícios do Não, caderno, hein? nunca, ainda comecei a fazer esse ano e deu assim certo surrealmente que foi. Tem um pouco tempo que eu comecei a me reconectar mais com a Bíblia, com a minha relação com Deus, com a minha espiritualidade, e cada pessoa tem essa Sim. relação com a espiritualidade de uma forma. Pra mim, é Deus, independentemente de religião. E aí, o que que eu fiz? Eu pedi um direcionamento pra Deus, fiz uma conversa mesmo. As pessoas desmistificam muito, achando que oração é você estar num lugar, num ambiente, sendo que oração é você conversar e se conectar com algo maior E que Deus você tá em todo acredita. lugar. Exato. Então eu fiz uma oração e pedi para que ele me entregasse um texto bíblico para que esse texto bíblico ele fosse assim, o padrão do meu ano. Tudo que eu fizesse, tudo que fosse acontecer durante esse ano, que esse texto bíblico me guiasse. Fiz essa oração e abri a Bíblia. Não vou contar qual foi o texto, só no É, final do ano, viu? Sem spoilers aqui. guarda pra você. E foi um texto muito importante. E aí eu escrevi esse texto na primeira folha do caderno. Depois, eu escrevi uma conversa mesmo com Deus sobre o que que eu esperava que acontecesse no meu ano e que eu estava entregando o meu ano para ele para que a vontade dele fosse feita. Porque tinham coisas que eu não conseguia enxergar, que estavam fora do meu entendimento, mas que se ele quiser me entregar, eu estou disposta a receber. Fim. Depois disso, o que que eu faço? Separo o caderno por áreas da vida. E a primeira área é como eu quero ser vista. As pessoas têm muita dificuldade de enxergar isso. Como é que você quer ser visto? Como é que eu quero que me apresentem? O que que eu quero que falem sobre mim? Como é que eu quero ser conhecida? Como uma mulher inteligente, uma mulher elegante, uma mulher simpática, carismática? Pelo que eu quero me tornar conhecida? Escrevi isso na primeira folha. Na segunda, redes sociais. Para mim, que trabalho com redes sociais, isso é muito Sim. importante, né? Quais eram as minhas metas de redes sociais, de seguidores, no Instagram, no Sim. YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. E eu bati a meta que eu coloquei um mês depois de escrever. Você Aí, que acredita? maravilha. Vai ter que escrever outro agora. Agora eu vou ter que escrever de novo. Então, um mês depois que eu escrevi, e no caderno que eu queria bater 200 mil seguidores no Instagram, deu um mês, eu ganhei em Olha um que mês e bacana. meio 100 mil seguidores. Olha que maravilha. Então, as coisas realmente acontecem. E aí eu coloquei, né, os bens materiais, pessoas que querem me relacionar, várias coisas no caderno. E depois eu fechei o caderno e guardei.
E aqui é uma parte que muita gente não entende. As pessoas pensam assim: eu tenho que ficar olhando toda hora? Eu vou ficar olhando todo dia? Mas se não se realizar, e se realizar, você não já pediu o que você quer? O melhor que tiver que acontecer, vai acontecer. Ponto final. Entregue nas mãos de Deus. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Só que aí vem a melhor parte. Você tem que ir fazer. Isso que eu ia falar, você tem que se movimentar. Exato, você tem que se movimentar. Então, tire o tempo de querer ficar olhando para o caderno, querer ficar olhando para as metas de forma obsessiva e coloque esse mesmo tempo para ir ler um livro de mentalidade, um filme, e estudar mais, e assistir um podcast como esse. Colocar coisas na sua rotina que aumentem o seu conhecimento. Então, quando você faz isso, as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. Por quê? Porque você teve clareza sobre o que você quer, aquilo fica no seu inconsciente e o seu inconsciente vai te guiar, e eu acredito junto com Deus, para que você realize exatamente o que você pediu. Só que para o seu sonho te encontrar no meio do caminho, ele tem que te encontrar em movimento. Você colocar, expor ele com clareza é mais fácil de você atingir o caminho e o seu propósito, né? Aquilo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, às vezes, se você não tem clareza nos seus objetivos, nas coisas que você quer, você vai ser guiado para qualquer lugar, né? Então, gostei desse daí do caderno, vou fazer também. Faz e depois Eu já você me tinha conta se costume deu de certo. colocar, escrever o que eu queria, mas eu não especificava assim, né? Com É muito nichos, bom. né? Separa ali a folhinha por folhinha, porque aí fica ainda mais claro. E também é um exercício de merecimento. Porque vamos supor, você chegou lá na folha de bens materiais que eu quero ter, e você viu que não deu nenhuma folha inteira, tem alguma coisa errada aí. Ou é falta de conhecimento da sua parte sobre coisas melhores que você poderia ter, ou é uma questão de ambiência. E aí você vai percebendo, peraí, por que eu tô colocando tão pouca coisa? Ou por que eu tô colocando coisas que são muito fáceis de serem conquistadas? E aí tudo isso vai aumentando a sua ambiência para que você se coloque em movimento para querer cada vez mais coisas maiores. E aí passou um tempo, atingiu o que queria, vai lá e escreve de novo. Viu que funcionou, continua escrevendo. Continua nessa missão. Então, eu também acredito muito nisso na lei da atração. Tudo que a gente emana, né? A gente, lógico, com o nosso esforço também, né? Porque tem pessoas que de repente vão ver o caderno lá, escreve o caderno e senta no sofá e vai ficar lá o dia inteiro. E não é assim, né? E aqui tem uma parte muito legal, engraçada também, que esses dias eu recomendei um filme que pra mim eu acredito que todo mundo tem que assistir esse filme. Qual é o nome? Esse filme é uma lição de mentalidade, tá? Pra qualquer pessoa assistir. O nome do filme é Senhora Harris Vai a Paris. É um filme que conta a história de uma empregada doméstica que ela vê pela primeira vez um vestido do Christian Dior, que é uma marca de luxo mundialmente reconhecida. E aí ela faz de tudo para conseguir comprar esse vestido. E os comentários que eu mais recebi foi: não vi nada demais, é uma mulher que teve sorte. Só que a gente tem que discutir o que é o conceito de sorte para as pessoas. Elas pensam que sorte é a oportunidade certa, te encontrar no lugar certo, sem você ter feito absolutamente nada. E não é. A sorte, ela encontra as pessoas preparadas, que lutaram e foram atrás de algo. E eu nem gosto tanto dessa palavra sorte, porque parece que são coisas que caíram do céu sem você ter feito nada. Tira toda a credibilidade da pessoa ali, no seu trabalho, em qualquer coisa que ela esteja fazendo. E não só tira a credibilidade, como tira o esforço de uma vida inteira. Isso. Porque pra você pode parecer que eu tive sorte de ganhar 100 mil seguidores em um mês. Mas pra mim é um trabalho de anos que eu tenho pra chegar a esse resultado. Porque só você sabe o que você fez e o que você passou por isso, né? Exato. E eu não tenho essa ciência, não sei. Exato, então a gente não pode olhar a história das pessoas de forma isolada. Isso. Só que eu percebo que sempre que a gente está falando de bens materiais, as pessoas tendem a chamar isso de sorte como uma justificativa para elas não receberem aquilo. Então, claro que ela conseguiu comprar um carro, teve sorte. Claro que conseguiu comprar uma casa, teve sorte. As pessoas sempre estão tentando, de alguma forma, justificar o sucesso de outra pessoa. E isso é muito perigoso, porque quando você dá uma justificativa por uma recompensa de outra pessoa, é como se você estivesse falando para o universo: eu não consigo. Não traga isso até mim. Então, comece a trocar a palavra sorte por bênção. Que bom que essa pessoa foi abençoada dessa forma. Que bênção que ela conseguiu conquistar isso e que eu seja abençoado da mesma forma. Nunca olhe com esse olhar, sabe? De, que ódio que ela conseguiu, eu não consegui. Não.
mesmo que num filme, mesmo que numa série, mesmo que qualquer coisa, viu, sentiu que veio um sentimento ruim sobre a conquista da pessoa, isso está indicando algo que você precisa trabalhar em você. Então continua sendo ainda mais uma lição, mesmo de mentalidade, para quem assistiu esse filme e achou que foi sorte. Porque tem algo dentro de você que está impedindo a sua prosperidade. É porque o ser humano ele tem essa dificuldade, entra aí o autoconhecimento, de entender ou de assumir para si a responsabilidade da sua vida, né? Eu jogar sorte no que a Micarla tem, no que a Micarla conquista, é eu querer enxergar e não assumir que eu posso também fazer isso, mas para fazer eu preciso correr atrás igual ela corre, Exato. entendeu? Então é aquilo, eu assumir que não foi sorte, assumir que foi merecimento e mérito, é eu de repente assumir que eu não tive esse merecimento, esse mérito, porque eu não corri atrás o suficiente. E o ser humano tem essa incapacidade de assumir para si a responsabilidade da sua vida. É muito mais fácil jogar para sorte, jogar na responsabilidade dos outros e como se você estivesse fazendo todos os dias a coisa certa. E a gente sabe que a gente não faz. A gente sabe que a Exato. gente não corre atrás o suficiente. A gente sempre pode fazer um pouco mais. A gente sempre pode correr um pouco atrás. É aquilo que você falou. Para você atingir suas metas, ninguém sabe qual foi o seu esforço diário. Ninguém sabe, de repente, quantas noites você não dormiu para desenvolver uma mentoria, desenvolver um conteúdo, fazer alguma coisa, Ah, né? não. Esses dias foi muito engraçado. Uma pessoa me perguntou assim: na hora de produzir o seu conteúdo, você pega do chat GPT? Aí eu falei, gente, a gente tá com um problema muito grande com as pessoas ensinando vocês a fazerem duas coisas. Primeiro, copiar o conteúdo dos outros, que isso não é uma coisa legal. Quando alguns vídeos nossos viralizam, eu acho muito engraçado que depois vem uma enxurrada de gente falando sobre o mesmo O mesmo tema. tema. Só que o 80-20 que as pessoas não entendem é, eu não viralizei por causa do tema, eu viralizei porque aquilo faz parte da minha vida. Isso. Então, quando eu recomendo um filme, é porque eu assisti o filme, fez diferença pra mim, eu vi o filme com uma outra ótica e eu quis realmente indicar. Não foi porque está viralizado. E aí, nisso, a gente vai perdendo a nossa autenticidade, porque a gente acha que produzir conteúdo é colocar a inteligência artificial para escrever e a gente reproduzir, sendo que você já tem o conteúdo necessário dentro de você para ensinar as outras pessoas, que são o quê? As histórias que você ouviu de outras pessoas, as suas próprias histórias e as histórias de dentro da sua família. Olha só que loucura. A gente prefere copiar o conteúdo de alguém a abrir a nossa boca para contar quem nós somos, o que nós acreditamos. Por quê? Porque hoje, na nossa sociedade como um todo, a gente tem um déficit gigantesco de pessoas que não conseguem se aceitar. As pessoas não conseguem se aceitar, não conseguem aceitar a própria história delas, não conseguem aceitar quem elas são. Logo, elas preferem fingir ser outras pessoas a serem elas mesmas. É uma insegurança muito grande em ser quem você é. Só que, para você ter o reconhecimento que hoje você quer ter, você vai precisar dar a cara a tapa. Isso mesmo. Você vai precisar passar por determinadas coisas, porque são justamente essas coisas que vão ser novas histórias para a sua nova versão. E enquanto você ficar fechando os olhos e virando as costas para coisas que podem acontecer na sua vida, sejam boas, sejam ruins, porque eu não acredito em coisa boa e coisa ruim. Eu acredito no que acontece porque tem que acontecer Isso mesmo. e na perspectiva que você tem, Vai se sabe? tornar ruim ou bom o que você vai fazer depois disso. Exatamente. Então, quando você começa a ter essa perspectiva, você vê, eu tô fugindo da minha melhor versão. Quando você foge de um hater, você tá fugindo de ter milhares de seguidores. Quando você foge de expor sua opinião, de fazer uma pergunta no seu trabalho, você tá fugindo de talvez ganhar uma promoção. Isso mesmo. Quando você foge de falar o que você pensa dentro do seu relacionamento, você tá fugindo de ter o melhor relacionamento da sua vida. Então, fugir, copiar, ser alguém que você não é a melhor opção. Acho que o ChatGPT ele pode ser usado para muitas coisas, mas conteúdo você já tem. Você já sabe o que falar. Você não precisa se ancorar em algo que não te conhece e não diz nada sobre você. É, e outra coisa, né? Você. Não é, o ponto é, não é só você ter um conteúdo viralizado. É depois você manter essas pessoas lá. É aquilo. A pessoa pode copiar qualquer tipo de conteúdo para viralizar, certo? Mas depois, na hora que as pessoas entrarem nas redes sociais dela, vai fazer sentido? A vida dessa pessoa faz sentido com o que ela fala?
né? O que ela expõe ali todos os dias faz sentido com o que tinha naquele conteúdo? Então, é o que você falou. As pessoas têm que entender que se você quer mostrar, quer crescer com algo seu, você precisa ter algo seu, né? Porque aquilo tem que condizer com a sua vida. Não adianta nada eu tentar me tornar uma pessoa que eu não sou, a não ser que eu esteja vendendo um processo de transformação na minha vida. Então, normal que de repente tenha coisas novas ali, mas se você não vende isso, você vende algo já concreto, aquilo tem que fazer parte da sua vida. Porque Exatamente. senão, todos os seguidores que você tem hoje, eles chegaram através de algum conteúdo, de alguma coisa, mas eles permanecem porque eles veem que dentro do seu conteúdo condiz com a Micarla no dia a dia, a Micarla no que aquilo ali, no que você expõe ali nas redes sociais. Exato. E aí a gente entra num ponto muito importante que é as pessoas querem pular etapas, sabe? Elas querem produzir conteúdo, viralizar, ganhar milhões de seguidores sem saberem quem elas são. Sem saberem o que elas querem. Sem saberem para que elas vão usar isso. Só querem viralizar. Exato. E aí a gente cria um mar de gente, que aí é o que as pessoas falam. Ah, a internet está saturada. Tá saturada de gente que não sabe o que é. É. Realmente, aí tá saturado. Saturado de conteúdo? Sim, ruim. Agora, peraí, quem se destaca aqui, quem continua crescendo mesmo com o tempo, é quem mantém a sua autenticidade, é quem não tem medo de falar realmente o que a pessoa acredita, sem desrespeitar, obviamente, ninguém. Tem culhão para bancar as suas convicções. E por isso ter uma comunicação confiante, ela é tão importante, porque você tem que bancar o que você acredita a ponto de todo mundo discordar de você e você continuar, ok, é isso aqui que eu acredito, é isso aqui que vai dar certo. É nisso que eu resolvi investir as minhas fichas. É isso. E hoje em dia as pessoas têm muito medo disso, né? Oh, Porque é aquilo, as pessoas já entram pensando no que os outros vão dizer. E a gente tem muito medo disso, né? O autoconhecimento, o que eu acredito no autoconhecimento, que as pessoas têm dificuldade, é de parar e olhar pra si, porque muitas pessoas veem o autoconhecimento como o quê? Uma perfeição, né? Ah, aquela pessoa que pratica o autoconhecimento, o que ela faz? Ah, ela corrige os defeitos dela, ela elimina os defeitos dela e ela se torna uma pessoa sem defeito, né? E aí tem pessoas que não conseguem ir atrás de se conhecer melhor porque se dão de cara com as suas sombras e acham que eliminá-las é o certo a se fazer quando você se conhece. E não, eu já acho que o autoconhecimento é você saber que você tem sombras e você saber lidar com elas de uma forma da qual elas não vão ser prejudiciais para você. Mas você focar no que você tem de melhor dentro de si e potencializar aquilo ainda mais. Porque ninguém vai ser perfeito. Eu sempre vou exatamente. ter defeitos, ter coisas que de repente não são tão legais. Mas o que vai ser mais claro na visão dos outros? As potencialidades que eu tenho, do qual eu vou cada vez elevar mais, cada vez levantar mais, e aí os meus defeitos vão ficar ali escondidinhos, na minha, mais controlados, ou eu vou focar só nos defeitos e fazer com que eles sempre apareçam, 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 e um dia se sobressaiam acima das minhas potencialidades, o que eu tenho de melhor, porque eu não foquei naquilo, acreditando que autoconhecimento não é eu lidar com sombras, autoconhecimento é eu eliminar elas, né? Exato. E eu já acho ao contrário, eu acho que a gente tem sombras que a gente vai ter pro resto da vida. Com certeza. Tem defeitos, coisas que a gente tem que a gente vai carregar pro resto da vida. A E diferença é saber controlar isso, administrar isso. E não só isso, muita gente acha que mentalidade é, ai, Carla, eu fiz o exercício do caderno, agora minha vida toda tá resolvida porque eu vou atrair tudo que eu quero. E não é bem assim que funciona. Eu estudo até hoje. É. Desde que eu conheci estudo de mentalidade, lei da atração, espiritualidade, eu nunca parei de me conectar, eu nunca parei de estudar. Porque eu entendi que a minha maior virada de chave seria nunca pare de aprender, nunca pare de buscar. Não tem como você ganhar de uma pessoa que está obcecada em se tornar a sua melhor versão. Isso Não mesmo. tem, é impossível. Você vai fazer o que você quiser. A pessoa não vai sair do foco dela, porque o único foco dela é ela. Ela tá olhando pro espelho, ela não tá olhando pro retrovisor, ela não tá olhando pro lado, ela não tá olhando pra trás, ela tá olhando pra ela. Então fixe os olhos em você. E muita gente acha que é muito difícil fazer esse estudo, sabe? Só que não é, existem Também várias não acho. pequenas coisas que você pode fazer na sua vida. Por exemplo, eu gosto muito de aprender com filmes e séries. Mas assim, muito mesmo. Eu acho que é uma ótima forma, é uma forma que tá acessível pra todo mundo, sabe? E aqui eu queria fazer duas considerações, que a primeira é, eu parei, não sei você, mas eu parei completamente de assistir filme de terror,
terror, filme de violência, Também não filme gosto, de morte. Ai, começou com violência Parei, demais. odeio. Nossa, não assisto, Nossa, não me notícia ruim, chame. odeio. Eu não gosto. Não me chame, não me convide. Não, o que eu falava antes da notícia ruim, mas a galera, eu pego o pessoal no pulo, entendeu? Eu falo, para de assistir notícia ruim, site de fofoca, eles falam, mas eu nem assisto TV, mas você assiste Netflix e fica assistindo filme de terror o dia todo. Filme de violência, coisa que baixa a sua energia. Documentário Sim. Nossa, tem uns documentários horríveis lá. Eu era de serial killers, um negócio que, nossa, eu não gosto não. Eu era viciada em documentário de serial killer. Sério? Viciada. E eu era o quê? Depressiva. Então, assim, você percebe que são padrões que você a vai. energia atrai. Exato. Então, eu tava tão mal que eu buscava coisas pra permanecer mal. Então, quando eu comecei a observar que eu podia usar as mesmas coisas que já faziam parte da minha rotina pra me tornar uma pessoa melhor, eu pensei assim, caramba, é só fazer uma pequena troca. Você não precisa cancelar a sua assinatura da Netflix. Você só precisa mudar os filmes que você assiste. Lá tem de tudo, você pode... Exato. Então, eu vou recomendar para vocês 3 filmes que estão na Netflix para você mudar completamente a sua mentalidade. O primeiro filme é O Segredo, Ouse Sonhar. Esse filme é muito bom. Ele conta a história de uma mulher viúva com 2 filhos que ela, assim, ó, reclamava de tudo, assim, tudo. Acordava já reclamando e tudo na vida dela dava errado. E aí mostra justamente o processo de ela mudar a mentalidade dela e começar a atrair coisas boas para a vida dela nesse filme. Então pode ser que você se identifique ali e que comece a mudar padrões por causa dele. O segundo é Os Milagres do Paraíso. Esse filme é lindíssimo. Eu fico muito emocionada toda vez que eu assisto. A mulher que tem uma filha, que ela entra em estado terminal. E assim, prepara seu lencinho. Vai chorar porque muito. você vai chorar nesse filme, mas ele vai mudar a sua mente e vai fazer você começar a acreditar em milagres. Porque eu, Carla, acredito que milagres acontecem. Coisas assim, quando Deus quer operar um milagre na nossa vida, ele faz. E o terceiro é um filme mais recente, assim, que eu gostei muito, que é o Arremessando Alto, com Adam Sandler. É um filme incrível. Nossa, você precisa assistir. E olha que eu vi bastante filme do Adam Sandler, mas daí... Nossa, é muito bom o filme. Ele é um técnico e ele vai treinando o menino. Só que o menino super descrente dele, dos resultados dele, de quem ele pode se tornar. E ele vai mostrando como é que a ambiência é importante para fazer você se tornar uma pessoa melhor. A sua melhor versão, como as pessoas que estão ao seu redor mudam completamente quem você é e conseguem não só enxergar, mas extrair o que existe de melhor em você. Então são 3 são 3 filmes da Netflix muito legais para quem tá aí querendo começar. Se encontrar, tipo, ter essa nova versão. Exatamente. Eu acho muito bacana isso daí. A gente falou muito de não assistir coisa ruim, né? E realmente, gente, eu acho que assim, eu sempre tô recomendando filme, série, coisas assim pra você ver, pra você estudar, aumentar a sua mentalidade. Mas tem muita gente que me pergunta assim, poxa, tive um dia ruim, não tô legal, quero assistir uma coisa pra me distrair, pra eu rir. Por quê? Eu quero pensar muito. Exato, porque se você tá mal... Carla, como é que eu mudo a minha frequência? Como é que eu mudo a minha vibração? Tô com vontade de xingar todo mundo. O que eu faço pra mudar essa minha baixa energia, esse estado, como é que eu tô? Vai assistir algo que te faça rir. Eu faço isso, comédia. Exato, vai assistir algo que te faça rir, algo que aumente a sua energia, que te faça pensar. Então, vou dar o nome de 3... Agora você vai rir. Você vai rir. Eu vou dar o nome de 3 doramas para as pessoas assistirem. Cara, eu tô viciada nesse negócio de dorama. O que seria dorama? Ai, eu não... Ó, eu vou explicar e você cancelada. Agora eu quero saber. Não, não sei o que é, não. Vou explicar e você cancelada aqui, porque eu provavelmente vou ensinar errado. Gente, eu estou iniciando no dorama, não me cancela. É o que ela entende de dorama, galera, não é? Dorama. São séries chinesas, coreanas e tudo mais, que são séries que... Mas o mais legal pra mim é que são séries que tem só uma temporada. E a série, os doramas, né, são conhecidos por, dentro da série, já ter o começo e o final da história.
Então você não precisa esperar uma segunda temporada, uma terceira temporada. Só saiu uma só. Só Pronto, vai sai acabar uma, tudo. são tipo 15 capítulos, às vezes 10, e já é a história toda contada. Só que são muito engraçados. Muito engraçados. E são coisas assim, bobas. Todos, esse sistema dorama, é todos de comédia ou não? Tem vários? Não, tem vários, é tem só de o drama, tem de ficção, tem Uhum. de muita coisa. Mas eu gosto Vai de dos de assistir comédia. os que me fazem rir pra gente aumentar a energia. Então, naquele dia que eu tô no meu ócio produtivo, que eu quero apenas rir, sabe? Ser feliz, eu vou assistir meus doramas. Então, vou recomendar 3 aqui pra vocês, tá? O primeiro é o Sorriso Real. Gente, maravilhoso. Você já tá rindo só de Eu falar. já tô rindo só de lembrar. É de uma menina que trabalha num hotel de luxo, super famoso, e ela se apaixona pelo filho do dono do hotel. É muito engraçado, porque várias coisas vão saindo do controle deles, e assim, é muito fofo. É bom pra você assistir naquele dia assim. Só quero rir. Só quero rir, quero distrair minha cabeça. O segundo é Pretendente Surpresa, que é também de um casal. O menino, eles têm muito costume de casamentos arranjados, né? E a menina não quer casar com ele, então ela manda a amiga dela no lugar dela pra conhecer ele, e acontece uma baita de uma confusão. Mas assim, é outro que é muito, 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 muito engraçado. E o terceiro é o Pousando Alto, que é justamente sobre a história da Coreia do Norte com a Coreia do Eu Sul. ouvi o nome desse aí. É, e a Acho que eu menina, já ouvi ela falar. acaba caindo em um território que não era pra ela cair, e aí tem toda uma história. Mas assim, gente, eu separei os 3, assim, que são engraçados pra você rir, se divertir. Aquele dia que você não tá legal, mas que você quer aumentar a sua energia. Eu faço isso, sabia? Quando tem dias que eu não estou legal, que eu falo, meu, não tô numa vibração boa. Eu vou pra coisas que me façam rir. Sim, é muito bom, não é? Eu acho, nossa, eu termino aquilo muito bom. Eu vou pra vídeos no YouTube de pessoas que eu acho engraçadas. Eu vou pra séries de engraçadas, filmes engraçados. Eu só vou pra Você onde eu gosta vou rir. de stand-up comedy também? Eu gosto. Ai, eu também amo Eu assistir. amo. Eu sou fã Mas demais. esses eu vejo no YouTube. Eu também. Eu amo. Já ouviu falar do Igor Guimarães? Isso ainda não. Nossa. Pera, ele é nordestino? Não, ele é aqui na de São Paulo. Não, então não Mas, sei. ele é aquele famoso humor sem noção. De você dar, assim, né? Ele fala coisas que não tem nada a ver. E você dá ri? risada porque você fala, é impossível um cara pensar nisso. E a forma como ele fala é engraçada demais. Eu amo. Eu já fui ver ele pessoalmente, vejo os vídeos dele. É fantástico, é fantástico. Você já viu, tem um programa chamado LOL. Ai, Já comecei a ouviu falar? ver. Nossa. Muito engraçado Você viu a também. primeira temporada? Vi. O Igor Guimarães é aquele que faz todo mundo rir. O que não tá. fala Pepe e Neném, não sei o quê. Ele é sensacional. Tá Eu vou vendo ver. aí, ó? Mais um programa pro pessoal É, assistir também. E eu acho maravilhoso. Eu chorei de rir nesse programa. Sim. O primeira temporada eu vi de novo quando num dia que eu tava ruim. É LOL, né? O LOL, nome. LOL, que é o Tom Cavalcante que apresenta, pessoal. Vai lá, tá no Amazon Prime, vai lá ver que vocês vão amar. Então eu gosto muito. Quando eu tô numa vibração baixa, eu vou pra coisas que me façam sorrir. Mas eu você sou tá isso. vendo como parece uma coisa boba, simples, mas que lá atrás eu não fazia. Quando eu tava triste, o que eu ia fazer? Ia escutar Lana Del Rey, Demi Lovato. Aí você se afunda. Exato, eu ia me afundar e assistir o filme assim mais triste que tivesse na Netflix. Por quê? Porque quando a gente tá mal, a gente tem que fazer uma técnica que inclusive é de psicologia, que se chama ação oposta, que é você Isso. fazer o contrário ao que você está sentindo. Ai, Carla, que óbvio. Óbvio, mas você não faz no seu dia a dia. Qual foi a última vez que você fez? O contrário do que você estava sentindo pra você ficar melhor. A gente não faz. Pelo é contrário, muita loucura. a gente se afunda no que tá. Exato, Terminou então. um relacionamento, tá mal, quer escutar música triste. Quer escutar sertanejo. Quer escutar sertanejo, Estou de Chororó. Estou de Chororó, você Exato. escuta ele sem tá triste, você fica. Então, Exato. então as pessoas tendem a fazer isso, né? E eu já não, eu já faz tempo que eu tenho isso de... Eu passei por uma depressão também em 2019 pesada. E eu brinco, falo que o que me tirou, uma das coisas que me ajudaram a sair da depressão foi jogar videogame. Sério? Porque quando eu era jovem, eu vim de uma família humilde e tal, não sei o quê, eu nunca tive videogame. E meus primos e uns vizinhos tinham. Cara, eu ir na casa deles pra jogar videogame, pra mim, fazia era a maior feliz. alegria do mundo. Porque, meu, aquilo, o que é isso? Futebol, sempre gostei de futebol. Nossa, maravilha. E aí eu voltava pra minha casa, não tinha, minha mãe não tinha condições, meu pai. Então eu nunca tive isso. E quando eu comecei a trabalhar com 18, 19 anos, eu consegui comprar o meu primeiro videogame. Pra mim, comprei.
já tava mais velho, então eu nem jogava. Ele ficava lá, esquecido. Não é à toa que depois, quando fiquei mais velho, casei e tudo, eu vendi, não, nem tinha mais. Mas na época da depressão, que eu tava mal, aí bem na época eu fiquei de férias do trabalho, fiquei em casa trancado. E eu lembro que apareceu na internet um negócio de videogame. E na hora que eu vi o videogame, me trouxe aquela lembrança de infância, sabe? Aí eu fiz assim, cara, vou ficar um mês aqui em casa de férias, eu vou comprar um videogame pra ficar jogando. Cara, eu fui lá, comprei o videogame, ligava o videogame e ficava jogando. Era incrível como aquilo me tomava atenção e me trazia alegria, que durante o processo de eu jogar o videogame, eu não sentia a tristeza que eu tava sentindo. Porque você não dava atenção Eu não pros dava seus atenção pra ela. pensamentos. Então, assim, eu comecei a perceber que, até conselho alguns amigos meus que estavam meio mal, eu falo, cara, se você não tá legal, vá fazer alguma coisa que você sempre amou fazer. Vai fazer o que você ama fazer, que você vai ver como você vai conseguir ir destravando isso. Porque quando a gente tá mal, a gente só se isola. Sim. E aí é pior, a gente se afunda. Cai no que você falou, a gente atrai mais energia negativa. Então eu acredito muito nisso, na polaridade o contrário. Tô mal, eu vou em busca de coisas que me alegram, que elevam minha vibração lá em cima. E eu acho engraçado que o videogame faz isso. Que nem, hoje eu não jogo muito videogame, mas esse mesmo videogame tá na sala da minha casa e toda vez que eu olho pra ele eu falo, obrigado, velho. Você me ajudou muito. Você não Porque se faz ideia do quanto tornou, que você me ajudou. porque se tornou algo muito importante pra sua Que trajetória, a né? partir daquele momento do videogame, eu saía dele e voltava a ter vontade de viver. Aí eu fui atrás de jogar futebol de novo, fui atrás de encontrar amigos, de sair, de fazer coisas que ele me ajudou. Porque no começo era um símbolo de alegria na minha infância que me retomou a vida depois de mais velho. E isso é engraçado, né? Porque às vezes a gente na correria da vida, a gente deixa de lado hobbies, coisas que nos alegram, né? A gente falou agora de filme de comédia, mas às vezes não precisa ser um filme, às vezes pode ser uma coisa que te alegra. Você gosta de fazer o quê? Ah, puta, meu, me divertia tanto quando eu passava a tarde com a minha avó tomando um café. Cara, vai lá então. Vai lá tomar um café com a sua avó. Passa um dia com ela, vai lá dar risada, se divertir. A gente fica na correria, a gente acaba esquecendo as coisas que nos alegram. Só focado às vezes em coisas, trabalho, dinheiro, problema. E a gente não tira um tempo pro que nos alegra, velho. E foi assim que eu voltei a fazer balé com 28 anos de Não idade. é? Por conta Foi. foi na mesma fase que você tava, Não, não? foi esse ano. Esse ano eu comecei a me questionar, porque quando a gente começa a empreender, eu acho que muita gente sente essa dor, a gente fica tão focado em ser de fato a nossa melhor versão, ter mais sucesso, ser mais bem-sucedido, que a gente vai deixando a gente. Só que quando você está empreendendo, você pode fazer a sua própria grade, você pode fazer o seu próprio Sim, horário. E parece que a gente começa a preencher todo o nosso horário com trabalho e nada com a gente. isso mesmo. Então, a gente sai daquela falsa realidade de, ai, CLT, não preciso mais cumprir horário, agora eu faço meu horário. Mas quando a pessoa olha para a vida dela, ela tá trabalhando 24 horas por dia, não tá fazendo nada por ela. Que liberdade é essa, sabe? Se bobear no CLT, tinha mais tempo pra fazer coisas, né? Exato. E aí eu comecei a me questionar, poxa, o que que eu poderia fazer esse ano que me deixaria mais feliz? Que não tem nada a ver relacionado com trabalho, que não é pra ninguém, que é pra mim. Que a única intenção é te fazer bem, não é remunerar nada, não. Exatamente. E aí eu lembrei também, me identifiquei muito com você, porque quando eu era criança eu comecei a fazer balé. Era algo muito importante pra mim, mas a minha família não tinha condições financeiras. Então eu tinha bolsa em escola particular para poder dançar. Não era sempre que eu podia ir nas apresentações, porque minha mãe não tinha dinheiro, principalmente para comprar as roupas de Sim. apresentação. Balé é algo caro, não é É. algo barato. E aí, esse ano eu falei assim, poxa, eu tenho dinheiro, agora eu posso Consigo voltar, fazer. eu consigo fazer. E aí eu encontrei uma escola e comecei a fazer 2 vezes na semana e me Isso é diverte. maravilhoso, É velho. meu momento, eu não mexo no celular, eu não fico fazendo vídeo, eu não mostro. Quando eu quero mostrar, eu mostro para os meus seguidores. Quando eu não quero, eu não mostro. Por quê? Porque eu não tô fazendo aquilo com o objetivo de trabalho. Eu tô fazendo com o objetivo de É deixar pra a minha você. rotina mais feliz. Então quando a gente vai percebendo essas coisas, a gente vai vendo que a gente erra muito em coisas simples no nosso dia a dia, sabe? A gente escuta música ruim, vê série ruim, aí chega num ambiente ruim, que tá todo mundo reclamando, todo mundo falando mal da vida. Nossa, isso é foda. E aí você fica assim, peraí, em que momento
eu sou feliz? Em que momento eu sou grato? Em que momento eu consigo tirar um tempo aqui pra mim, sabe? E desse jeito, realmente, você nunca vai conseguir tirar. Por quê? Por causa do que você falou. E isso tem muito a ver com comunicação. Hoje em dia, as pessoas pensam muito assim. E o medo de dar errado? E se eu gaguejar? E se me der branco? E se eu falhar? A gente dá atenção demais para o que a gente pensa. Só que a gente pode substituir o que a gente pensa por diversas outras coisas. E uma forma de substituir esses pensamentos ruins para você foi o videogame, né? Sim, na época foi. Para mim, foi a música. Aí. Eu comecei a pensar, eu preciso substituir essas coisas ruins que eu tô pensando por música. E aí foi quando eu criei a playlist de manifestação, que são músicas assim que só atraem coisas boas, letras Olha que bacana. boas. E fiz a playlist. Por quê? Cara, aconteceu alguma coisa, eu tô me sentindo pra baixo, vieram pensamentos ruins ali na minha Vai lá. cabeça, vou e coloco a playlist. Se você canta em voz alta, não tem como você ouvir uma música, cantar ela e ficar pensando em coisa ruim. Não tem. É Você se impossível. entrega ali, a energia bate, né? Você se envolve naquilo. Exato. Então começa a trocar. Troca esses pensamentos que estão te atrasando, atrapalhando sua vida, por músicas que você pode ouvir, por um filme que você possa ver, por um Algo que conteúdo, te um agrada, né? podcast. Exatamente. O videogame, que nem eu falei, o videogame foi muito essencial naquela época, né? Hoje mal jogo e tal, mas no ano passado, em alguns momentos, eu tive uns dias que eu tava com uma crise de ansiedade ali, um negocinho. Na hora eu lembrava dele, eu sentava no sofá, ligava ele. Era 1 horinha, 2 horinhas ali jogando ele, desligava ele, era outra pessoa. Exatamente. É muito louco como o cérebro também entendeu ele como um remédio, né? Exato. Então, tipo, é muito engraçado. Hoje eu não tenho mais, mas eu falo, se eu tiver, a primeira coisa que eu vou fazer é ir ligar o videogame. Vou lá, ponho um joguinho ali, jogo, dou risada, me divirto, acabou, a energia foi embora, eu já me equilibrei novamente, né? Ai, que legal. Eu acho isso bacana. E eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Todo mundo tem que ir atrás de algo que faça bem. Algo que te alegre, algo que te motive, que mude, né, sua energia. Porque foi o que você falou, é verdade. Muitas pessoas hoje, parece que elas se afundam mais nisso, né? Porra, eu tenho conhecidos, amigos, cara, que eu falo pra eles assim, às vezes a gente vai em algum lugar que tem muita gente, cara, fica naquela rodinha falando mal dos outros, falando coisa dos outros, falando não sei o quê. Cara, eu levanto e vou pra outro lugar. Falo, vou conversar com outra pessoa ali e tal. E aí eu falo pra eles, cara, você não se cansa não, mano? Sabe? Toda hora falando do que o outro fez, não fez. Cara, muda isso aí, mano. Pra quê? Ah, não, mas é porque eu não sei, eu quero saber da fofoca, do que aconteceu. Eu queria saber de coisa boa, velho. E ninguém fala, E né? ninguém fala. Quando alguém chega pra mim e fala assim, ô, você ficou sabendo o que o outro fez? Falou que foi uma coisa boa ou ruim? Ah, mas foi ruim, mano, ele brigou. Ah, então nem quero saber. O assunto é deles, eles que se resolvam. Se for uma coisa boa, me conta, que eu gosto de escutar história emocionante, coisa gostosa. Agora, se for briga, eu não quero saber. Mas é exatamente isso. As pessoas, elas estão acostumadas a cair nesse limbo, sabe? Por isso que sempre que eu posso, cara, eu tô indicando playlist, tô indicando filme, tô indicando série, tô indicando coisas que de fato fizeram, assim, toda a diferença. Não só no meu processo de depressão, mas que continuam fazendo diferença em quem eu sou hoje. Porque não adianta de nada. Muita gente fala assim, quero mudar minha ambiência. Como é que eu faço para mudar minha ambiência? Mudar a sua ambiência não é só sobre as pessoas que você anda, não é sobre ir num evento de marketing caro, não é sobre você estar dentro de uma loja cara de luxo. Mudar a sua ambiência é mudar as pessoas que você segue. Você já parou pra pensar que hoje você segue um monte de gente que não acrescenta em porcaria nenhuma na sua vida e você segue essa pessoa ou por educação, ou por medo, ou porque você tem, assim, por medo mesmo, sabe? Você tem um certo receio de o que a pessoa vai Vai pensar se você parar de se seguir. você parar de seguir. E aí você vai seguindo uma galera que não te acrescenta em nada, que às vezes fala mal dos outros a vida o dia inteiro, que é só notícia ruim. Tem gente que segue página de jornal, página de Nossa. fofoca. Gente, pelo amor de Deus, o seu Instagram, você tem que seguir o que você quer atrair pra sua vida. Não adianta você falar, ai, hoje eu não ligo mais no jornal 8 horas da noite. Se Não, o mas- seu Instagram só tá com coisa ruim. Você não liga às 8, mas o dia inteiro você tá lá, 24 horas. Exato. Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer é: quem você precisa parar de seguir hoje pra você mudar de vida?
Quem que você precisa dar um follow para você se tornar de fato a sua melhor versão? Porque hoje tem aquela sua amiga invejosa que você não quer dar um follow de jeito nenhum, porque você quer ficar sabendo da vida dela, pra você ficar falando mal da vida dela pros outros, comentando da vida dela pros outros. Tem aquela blogueira, influencer que você detesta, mas você não dá um follow. Só quer ficar sabendo o que ela tá fazendo. Porque você quer ficar comentando crítica no Instagram dela. É isso mesmo. Tem aquela galera que você conheceu no banheiro de uma balada, nunca mais viu a pessoa, tomou uma cerveja um dia com a pessoa, mas você não quer dar um follow porque você tem medo do que a pessoa vai pensar. Para de ficar seguindo todo mundo, cara. Primeira coisa que eu fiz lá atrás pra mudar de vida foi fazer uma limpa no meu Instagram. Parar de seguir uma galera. Ah, Nossa, mas eu preciso fazer isso. conheci não sei aonde. Tô nem aí que eu te conheci não sei aonde. E outra, você quer ver mesmo se é pra você parar de seguir ou não uma pessoa? Abre sua conversa com ela. Qual foi a última vez que ela te desejou feliz aniversário? Qual foi a última vez que ela te mandou uma mensagem te parabenizando por algo? Qual foi a última vez que ela falou, opa, conteúdo legal, parabéns aí, ó, tô vendo, massa o que você tá fazendo. Nada. A pessoa não te mandou nada, não te acrescentou em nada, e você acha que você deve algo a ela? É, não. Pelo amor de Deus, vai dar um follow nessa galera, sabe? Então foi a primeira coisa que eu fiz. Parar de seguir todo mundo, mas eu substituí. Por quê? Quem que eu posso seguir que vai aumentar a minha ambiência? Que vai aumentar meu merecimento? Que eu gostaria de ser amiga dessa pessoa? Que marca eu posso seguir que eu gostaria de ter esse item, por exemplo? Hoje eu sigo várias marcas de luxo. Por quê? Antes, eu não podia ir na loja presencialmente. Eu não tinha dinheiro, não tinha grana, não me sentia confortável. Começa a seguir primeiro a loja. Sim. Deixa aquilo visível, sabe? Como se fosse natural, algo que fizesse parte do seu dia a dia. Porque isso é gatilho mental, gente. Quanto mais você vê, mais se torna natural pra você ter aquilo. Isso é verdade. Você falou uma coisa que é bacana. Eu sou muito assim. Eu sigo pessoas, né, os que não conheço, né? As pessoas que eu não conheço. Eu sigo muito nessa vibe de pessoas que eu tinha vontade de ser amigo. Tipo, meu, que bacana. Deixa eu ver de como é que é a sua vida, quem você é, tal. E, meu, agora, com podcast, essas coisas, nossa, eu tenho feito tantas amizades, tantas conexões bacanas, sabe? Que eu não imaginava, pessoas que eu olhava lá. Vou dar um exemplo do Marcos Bulhões, não sei se você conhece o Marcos Bulhões. Já ouvi falando. Então, ele faz conteúdo motivacional, inteligência emocional, coisas que eu comecei no Instagram assim. Cara, e eu via vídeo dele que eu achava muito da hora, né? Alguns vídeos deles eu me inspirei, eu via. E, cara, na hora que eu montei o podcast, eu já seguia ele. Falei, meu, vou entrar em contato. Puta, o cara aceitou, veio, batemos um papo, viramos amigos, fomos tomar café. Um tem um WhatsApp do outro, às vezes manda um Feliz Ano Novo. Puta, isso é mágico. Olha que bacana. Então, hoje eu sigo muitas pessoas que eu penso, que eu olho para as pessoas e falo, cara, que bacana. Eu acho que seria amigo dessa pessoa. Aí eu começo a seguir. Só que eu preciso fazer o que você falou. Limpar os antigos, aquela galera que hoje já não pertence mais. Porque, como pra mim foi muito recente as coisas, foram se tornando, crescendo de uma forma descompensada e eu sem entender isso, eu nunca parei pra fazer isso. De dar uma limpa nessa galera. Tem outras coisas que a gente pode fazer também, vamos supor. Putz, tem gente da minha família, mas não me vale o esforço de arrumar uma treta com essa galera por causa de um seguindo. Mark Zuckerberg, ele é tão inteligente, tão maravilhoso, que ele criou um botãozinho lá, escrito silenciar conteúdo. Você vai lá, ó. Segue, só não aparece pra você. Seguindo, aí você clica na setinha do lado do seguindo e vai aparecer assim, ó, silenciar conteúdo da pessoa. Você silencia, você vai estar seguindo ela, mas o conteúdo dela não aparece nada pra você. Nossa, eu vou fazer isso também. Não, eu faço demais. Tem uma galera que é silenciada, eu não vou nem falar nada. Se eu não assisto os seus stories, provavelmente você tá silenciada. E normalmente é família, né? Pior que os stories do meu pai eu gosto. Meu pai é muito engraçado. Não, tem um pessoal que é legal, mas tem umas... Não tô falando que é tia, minha tia, viu? Eu só tô dando modo de falar. Eu não tenho uma proximidade com essas partes de tio, tia, então, eu primo, tenho, minha família é muito grande, então assim, tem umas não. tia que fica passando umas mensagens nada a ver, compartilhando uns conteúdos. Silencia as tia tudo. A meta essa semana é silenciar pelo menos 10 tias. Nossa, cabe bastante, hein? Vou silenciar bastante. Mas isso é verdade, a gente tem que começar a mudar. Pra gente melhorar como ser humano, a gente tem que começar a melhorar o que tem à nossa volta, né? E
E da mesma forma que a gente tem o poder de ser influenciado pelo que a gente rodeia, a gente também tem o poder de influenciar o que tá à nossa volta, né? Eu falo que eu era um moleque totalmente bagunçado, errado, quando eu era moleque e tal, e me transformei na minha vida. Consegui fazer essa reforma íntima dentro de mim, e é engraçado como isso impactou na vida de muitos amigos e pessoas próximas. Hoje muitos amigos meus se tornaram pessoas melhores, e eles falam que por minha causa. Caralho, Bruno, eu também, mano. Depois que eu vi que você parou de querer arrumar briga, brigar, que hoje você resolve tudo na paz, amor, você pensa no próximo. Cara, hoje eu também penso mais assim, cara, que legal, hoje eu não quero mais briga. Meus amigos que nunca ajudaram nada, hoje, depois que eu tenho um projeto social, né? Legal. Depois que você criou um projeto social, Bruno, eu comecei a ver, porra, hoje eu ajudo mais os outros, hoje eu me preocupo em uma pessoa ali que de repente tá precisando de comida, eu vou levar uma cesta, uma roupa que eu não uso mais, eu vou dar pra aquela pessoa em vez de jogar fora, usar com pano de chão, tal. Então, assim, é engraçado como o ambiente que você tá te influencia, mas se você está firme no seu propósito e se tornar alguém melhor, o quanto você também impacta nos outros à sua volta. Você modifica esse ambiente também. Você falou uma coisa muito importante, porque no processo de jornada de sair da depressão, eu descobri que o que a gente mais quer enquanto ser humano é se sentir útil, de alguma forma. Então, o que que você pode fazer hoje para você se sentir útil na vida das pessoas ao seu redor? Abre seu guarda-roupa, as roupas que você não usa. Ah, tem meses, anos, tem roupa aí, roupa, sapato, bolsa guardado. Coloca dentro de uma sacola e doa pra alguém. Alguém que você viu passar na rua. Alguém que, sabe, que já ajuda antes, que às vezes. Ou alguém que às vezes nem tá pedindo doação, mas que você sente no seu coração que se você der pra essa pessoa vai fazer diferença na vida dela. Sai de casa com um pacote de biscoito dentro da sua bolsa e fala assim pra Deus, ó, Deus, se tiver alguém na rua passando fome, necessidade, não tiver coragem de contar pra ninguém, toca no meu coração pra eu entregar isso aqui pra essa pessoa que tá precisando. A gente tem que se sentir úteis pra gente ver sentido na nossa vida como um todo. E pra mim, essa é assim, ah, Micarla, mas isso é ser uma pessoa boa. Poxa, mas a gente vive 365 dias no ano. Se eu te perguntar quantos desses 365 dias você tirou pra ajudar alguém, vão ser tão Nossa, mínimos, né? poucos, mínimos, quase nada, que realmente tem que ser um exercício constante pensar em como eu posso ser útil, como eu posso ajudar a transformar a sua vida de alguma forma. E esses dias aconteceu uma coisa muito doida comigo, que foi eu ouvi do meu prédio, e assim, nunca tem morador de rua, nada lá perto da rua, uma pessoa falando assim: eu não comi nada desde ontem. Alguém pode me entregar algo? Cara, não consigo. Eu não consigo. Eu passo mal na hora. Eu É. começo a chorar, fico mal real. Corri pra cozinha, fui, coloquei, fiz uma marmita, fiz uma sacola com comida, bebida, um monte de coisa, e falei pro meu pai assim: desce e entrega. A pessoa tá na rua do lado. Meu pai desceu e entregou pra outra pessoa. Olha como Deus é maravilhoso. Uhum. Ele falou que quando ele desceu, ele deu de cara com uma pessoa que tava comentando com um motoboy que tava o dia todo sem comer nada e ele achou que era ele e deu. Eu falei, pai, não era ele, era outro. Vou lá fazer de novo. Fiz tudo de novo, dei pra outra pessoa. E eu podia pensar assim, nossa, meu pai deu pra pessoa errada, não era pra dar pra... Não, E acabou ali o assunto, né? ele deu pra pessoa certa. Se Deus hoje pôde, de alguma forma, fazer que a sua vida fosse tão abençoada, a ponto de você abençoar não a vida de uma pessoa, mas a vida de duas, três, quatro, faça, abençoe. Tem coisas hoje na minha vida que eu não tinha quando eu era criança. Hoje, um dos meus maiores privilégios, e por isso que eu fico tão emocionada com coisa com relação à comida, é poder ir no mercado e comprar o que eu quiser comer sem me preocupar com a conta que vai dar. Quando eu era criança, meus pais não podiam É. fazer isso. Eu não tinha essa possibilidade. Pera, então eu vou ficar com essa alegria só pra mim, porque eu posso ir no mercado e agora eu vou comer tudo que eu quero? Não, eu vou abençoar a vida de outras pessoas e outras famílias também. Então eu acho que assim, deveria ser obrigatório, sabe? De todo ser humano buscar. Poxa, Micarla, mas eu não tenho tanto. Ah, eu não sou milionária. Ah, eu não sou empresário. Cara, Dá pra fazer sempre dá pra fazer dá. alguma coisa. Sempre dá. E às vezes é ouvir alguém. Isso mesmo. Olhar no olho da pessoa.
apertar a mão dela. Um bom dia. Quantas e quantas vezes, quando eu vou entregar algo pra alguém na rua, porque eu sempre faço projetos sociais, eu antes era voluntária do Teto. É uma parte da minha vida que ninguém sabe, que eu nunca conto. É a primeira vez que eu tô contando, inclusive. Eu dormia 6 dias no chão de uma escola, dentro de comunidades no Rio de Janeiro, como Jardim Gramacho, que é o maior lixão do mundo, Uhum. entre outras, para construir casas emergenciais de madeira para pessoas em vulnerabilidade que vivem em comunidades no Rio, dormindo em, assim, como é que eu posso falar? Em cima de uma madeira no chão, no meio de um lixão. Essa é a realidade das pessoas. E aquilo, pra mim, era algo muito importante, porque eu me sentia útil. E na época, eu era estudante, recebia R$ 1.000 por mês e não tinha onde cair morta. Eu não tinha grana nenhuma, mas eu tinha tempo. Então, Sim. se o que eu podia fazer pra mudar a vida das pessoas era dar o meu tempo pra elas, Você já tá era ajudando. dar minha força braçal, então era o que eu fazia. Era a forma que eu podia ajudar. Então, eu recomendo pra todo mundo, sabe? Acho que a gente até pode colocar isso como um desafio. Isso. Faça algo importante por alguém esse ano. Não deixe o ano como um todo acabar pra você pensar na transformação da vida de outra pessoa que você poderia ter feito. Eu faço. Eu tenho, como a gente tava falando de propósito, eu falo muito disso. Que o meu propósito de vida é exatamente esse, ajudar as pessoas. Eu acho que eu tenho. Não tem nada que me alegra mais do que eu sentir que eu fui útil na vida de alguém, que eu transformei aquele ambiente de uma forma melhor. Né? Tem até um vídeo meu que viralizou, onde eu falo que eu sinto que eu vim aqui para isso, para me relacionar com as pessoas e fazer com que a vida das pessoas ou aquele momento com elas, delas, seja melhor com a minha presença. Então, algo eu estou fazendo para aquilo. Então, eu tenho um projeto social desde 2015, né? Participo de outros, né? Então, sempre estou fazendo alguma coisa. Eu acho isso muito interessante e algumas pessoas me agradecem, né? Tem muito isso. Ah, Bruno, pô, parabéns pelo que você faz. E eu sempre digo que eu não tenho que ser parabenizado por nada, porque pra mim isso é uma obrigação. Eu, como ser humano, pra mim é uma obrigação. Eu destinar tempo e às vezes recursos pra ajudar as pessoas, né? Eu me lembro que eu também não tenho tantos recursos, né? E eu doava um pouquinho. Era uma cesta básica no mês ali pra uma família, isso e aquilo. Aí quando eu comecei a crescer nas redes sociais, o que eu comecei a fazer? Usar as redes sociais para arranjar mais coisas para ajudar mais pessoas. Então hoje, o que eu conseguia contribuir com uma cesta no mês há 2 anos atrás, hoje a gente tem um projeto que a gente entrega 95 cestas Caramba, que por legal. mês. Entende? Dessas 95, a gente é um grupo, né? Dessas 95, muitas vezes sou eu que arranjo umas 15, 20 cestas. E eu consigo, às vezes, sem tirar do meu bolso. Porque eu utilizo a minha rede social também para isso. Então, é aquilo. Hoje, Bruno, qual é o seu objetivo, né? Como influenciador, como, né, comunicar? É ajudar as pessoas. Em que sentido? Em todos. Fechar parcerias com empresas e com coisas aonde eu não possa só eu usufruir disso. Eu poder pegar aquilo e contribuir com outras pessoas, né? A El Rey é uma parceira, é uma marca de roupa do amigo meu, tal. Ele sempre comprou essa ideia. Inúmeras roupas que ele me dá, a gente vai distribuir para as pessoas. E muita gente fala, caramba, mas por que você não pega pra você? Eu falo, não, tá bom, se ele me dá 10 camisetas, eu preciso de 3. As outras 7 eu vou dar pra quem precisa. Então, o que você falou agora, pra mim, toca meu coração de uma forma tão maravilhosa, porque é isso que eu acredito do ser humano. Eu acredito que o ser humano tem que fazer isso. O que você fez, o que você faz, eu acho isso mágico. E, como você falou, coloca aqui um desafio pras pessoas de fazer algo útil no ano, cara, eu ainda aumento isso. Eu falo, eu acho que se você colocar como missão de fazer algo útil pra alguém, toda semana você consegue. Com toda Você certeza. consegue. E não tô falando, e como a gente falou, não estamos falando de dar comida, de gastar dinheiro, de alguma coisa. Mas às vezes tem um parente seu, aquele amigo seu, que faz tempo que você não manda uma mensagem, que às vezes você manda um bom dia e o cara não tá num dia bom, velho. E você, um simples bom dia, lembrei de você, você acaba modificando o dia daquela pessoa, né? Eu tenho muito isso, hoje tô começando com isso, né? Alguns seguidores que às vezes entram em contato comigo e às vezes eu respondo ele só. Ô, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Cara, e a resposta deles comigo de tipo, nossa, obrigado por você ter mandado uma mensagem. Nossa, não sabia que você poderia responder. Eu acho isso incrível. Então, eu coloco na minha vida que uma vez por semana eu tenho que fazer alguma coisa por alguém. Independente do que for. Mas eu fazer com que aquela pessoa lembre ou desperte um sorriso, alguma coisa de falar, caramba, o Bruno foi responsável por isso.
porque eu tenho isso como propósito de vida. Eu acho E que eu sinto que a gente, pelo menos pra mim, é muito forte a ideia de que a gente tá aqui pra contar e ao mesmo tempo deixar a nossa história no mundo. Acho que a única forma de você se tornar imortal, digamos assim, as pessoas sempre estão buscando, né? é, Como é que eu posso viver mais? Como é que eu posso viver mais de forma mais saudável? Como é que eu posso chegar nos meus 90, 100 anos? E pra mim, a forma de você se tornar imortal é você ser uma boa pessoa a ponto de as pessoas, ainda que você não esteja mais aqui, elas falarem de você. E elas não te esquecerem. Elas contarem a sua história, elas passarem a sua história adiante, sabe? Então, pra mim, eu tenho como missão de vida isso, ser uma pessoa que as pessoas queiram dizer e queiram contar quem eu fui e o que eu fiz de importante na vida delas. é isso mesmo, não é? Eu falei esses dias com um amigo meu que eu tava falando isso, que ele tava falando sobre saúde, essas coisas, e eu falei exatamente isso que você falou. Eu falei assim, ó, irmão, eu não me importo com como eu vou ser na minha velhice, como eu vou ser no final da minha vida, como vai ser essas coisas. Isso não me importa tanto do quanto como eu vou ser depois que eu partir. Como eu vou ser. Porque eu pretendo ainda existir. Como eu vou existir? Eu vou existir de uma forma triste, onde as pessoas vão falar, ainda bem que foi embora. Ou daquela forma que daqui a um ano que eu fui, ninguém vai nem lembrar mais de mim. Ou eu quero ser aquela pessoa que, às vezes, a gente escuta a nossa avó contando uma história. Uhum. Vocês deviam conhecer aquele tal, 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 tal. Porra, isso é mágico. Você deixar viva a sua lembrança. E como você vai fazer isso? Aí é um individual de cada um, né? Eu acho que a gente faz isso se conectando. Transformando a vida das pessoas de alguma forma. E o que você faz, a gente faz nas redes sociais, que para algumas pessoas às vezes é besteira, lá, blogueirinho, alguma coisa do tipo, cara, a gente impacta a vida de muita gente. E essa é uma outra forma de você ser útil na vida de É, alguém. Você produzir um conteúdo gratuito de qualidade que realmente transforme a vida das pessoas. Então, quando a gente fala, você não precisa de dinheiro para você fazer a diferença, é porque de fato você não isso mesmo. faz. Hoje eu tenho um compromisso tão grande com as minhas redes sociais que o sentimento que eu tenho é: eu não quero que a pessoa tenha o melhor conteúdo do mundo só se ela me pagar. Eu quero que ela entre no meu Instagram, eu quero que ela assista os meus vídeos. Eu quero que ela seja transformada e ela queira me pagar por isso. Porque a transformação dela com o que eu já ensino foi tão grande que para ela é impossível não querer continuar aprendendo comigo. E eu vejo que muita gente tem escassez com isso, né? É, Ah, mas eu não vou ensinar. Ah, mas eu não vou entregar tudo. Ah, mas conteúdo não é de graça. Cara, você não entendeu nada. é, É sobre servir as pessoas da melhor forma que você pode. E se a melhor forma que você pode, às vezes, é gravando um reels de um conteúdo, de algo que mudou completamente sua vida e pode mudar a vida de outra pessoa também. Então, quando eu venho aqui, eu falo, gente, assiste tal filme que mudou completamente a minha visão. É porque, de fato, quando eu comecei a empreender, cara, eu ganhava R$ 1.000 por mês. Eu não tinha dinheiro pra comprar curso, não. Eu sim. não tinha dinheiro pra nada. Eu mal tinha dinheiro pra me manter e pagar minha psicóloga. E olha lá, já era assim, sabe? No limite Faltava, já. exato, de ele quase faltar grana no final do mês. Então, se hoje eu posso usar minha rede social para ensinar algo de forma gratuita para pessoa que está começando, cara, para mim eu fui útil. É mais uma forma de eu ser útil na vida das pessoas. Isso é verdade. Esse é o grande objetivo, né? Micarla, infelizmente a gente tá chegando no final. Não acredito. Eu, Me recuso a ir embora. meu, Brincadeira. vou ser sincero que o papo tá tão bacana que Cancela o próximo convidado. que a gente ficaria aqui horas, mas fica o convite para uma segunda vez, tá? Tem umas ideias aí de fazer com mais pessoas, então você pode ter certeza que vai estar nessa lista aí, pra gente poder bater um papo, falar mais sobre comunicação, mas foi muito bacana e muito obrigado por você ter aceitado o convite, né? Tenho certeza que não só eu, como muitas pessoas aprenderam muito aqui nesse programa de hoje com você. E sigam a Micar nas redes sociais, né? Vai estar na descrição do vídeo, as redes sociais dela, todas as informações dela. Vão lá, vocês vão ter uma aula gratuita de comunicação. E o principal que eu gostei, a comunicação confiante, elegante, né? Que para você aprender a conversar melhor, aprender a se como é que a gente falou mesmo? Certo, pronúncia, Pronúncia, gesticulação. de elaborar melhor o que você vai falar para ser mais compreensivo, né, as pessoas se compreenderem melhor você. Então, sigam a Micarla lá. Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, então.
Gratidão a você que chegou até aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar em breve para a gente bater aí mais um papo, falarmos de muitas coisas. E para você que chegou até aqui e quer ouvir a minha playlist, essa que eu falei, que muda completamente a vida de todo mundo, gente. Eu recebo depoimento de gente que ganhou mais dinheiro, que viralizou nas redes sociais, que superou a ansiedade, várias coisas por causa dessa playlist. É só me mandar música aqui embaixo que eu envio ela para você. E o meu desejo é que não só o conteúdo que a gente trouxe aqui, como essa playlist também, transforme completamente a sua vida, assim como transformou a minha. É isso aí, galera. Muito obrigado, viu, de coração. Eu que E agradeço. para finalizar, né, se você chegou no vídeo até agora, né, se inscreva no canal, dê um joinha, né, ative as notificações para esse vídeo chegar no mais, compartilhe para chegar no maior número de pessoas. Isso me ajuda bastante. Estou no começo dessa trajetória, né? E um agradecimento especial agora para finalizar a Franciótica, né, é uma nova parceira aí do podcast que me cedeu esse óculos, me cedeu algumas armações, alguns óculos pra gente poder estar divulgando aqui, e uma nova parceira que tá acreditando nesse meu sonho aqui, nesse início de sonho, tá bom? Galera, muito obrigado. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um de vocês. E muito obrigado por todo o carinho e atenção sempre. Um beijo no coração de cada um.